Sabe o que é mais impressionante na história da Ana Castela? Não é ela ganhar tanto dinheiro aos 22 anos, mas o que ela está fazendo com esse patrimônio. E essa história dela deixa pelo menos duas grandes lições que servem principalmente para quem ganha até 3 mil reais por mês, impressionantemente. Ninguém fala disso e eu vou te ensinar agora. Sou Carlos Magno e direto pro vídeo. A Ana Castela fez sucesso muito cedo. Hoje ela tem 22 anos e na época da pandemia ela explodiu para valer. Então tem uns 3 anos aí que ela está fazendo bastante sucesso, bastante barulho, e não só na música. Ela também tem investimentos, ela também tem muitos contratos publicitários, e simplesmente o patrimônio dela hoje é estimado aí por algumas revistas em torno de 20 milhões, mas são números não definitivos. E aqui que a história começa a ficar interessante. Renda não é riqueza. Muita gente confunde renda com patrimônio, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você simplesmente ganhar 100 mil reais, como aquelas pessoas que às vezes ganham na loteria, na Mega Sena, e gasta tudo, você no final ficou sem nada. Se uma pessoa ganha 3 mil reais por mês e consegue poupar 300, contra aquela que tem um salário lá da Câmara dos Deputados ganhando 30 mil e gasta os 30 mil, quem você acha que está acumulando patrimônio? Obviamente que é a primeira pessoa. Porque uma renda alta é simplesmente uma oportunidade maior de gerar riqueza, mas não é a riqueza. E, na verdade, tem sempre um risco muito grande toda vez que a sua renda aumenta. Porque o perigo oculto nisso é que justamente cresce a sua renda e cresce os seus gastos. Você começa ganhando 3 mil e compra um celular de 2 mil. Legal, ainda está ajustado. Aí o teu salário aumenta para 5 mil. A primeira coisa que você faz é comprar um celular top de 5 mil. E aí, a promoção vem e o seu salário dobra. E agora que você ganha 10 mil, você resolve trocar de carro, afinal de contas, comporta, né? Você quer se apresentar melhor. E aí, quando você começa a ganhar 20 mil, você vai trocar de apartamento. E aí você faz um financiamento, e lá se vão anos da sua vida. A gente vê em tudo isso que o perigo é sempre você crescer o seu patrimônio junto com a sua renda, ou pior, superar. De modo que o perigo não é ganhar pouco. O perigo é aumentar seu custo de vida cada vez que teu patrimônio aumenta. E eu não estou aqui, obviamente, falando que a Ana Castela é perfeita financeiramente, que ela é uma economista de renome, nem nada disso. Só que ela está conseguindo transformar o que entra em patrimônio ao invés de somente consumo. E a gente sabe que tem muito artista que ganhou muito dinheiro e terminou pobre. Tanto grandes do mundo, temos vários exemplos, como mais modestos aqui do Brasil. A gente tem inclusive o Retiro dos Artistas que demonstra isso. Pessoas que tiveram a oportunidade de ganhos muito maiores do que a maioria da população brasileira e que simplesmente consumiram tudo aquilo porque não souberam transformar o que entrou, o que entrava em patrimônio. E é isso que você precisa fazer. Por quê? Porque simplesmente a sua renda é o que entra pela sua profissão, o que paga as suas contas, mas o patrimônio é o que perdura. Então, a sua profissão paga as suas contas hoje. Mas o seu patrimônio é que vai trabalhar por você quando a tua profissão não te pagar mais. A Ana Castela está sendo inteligente, né? Recentemente ela comprou uma belíssima fazenda, que obviamente é uma fazenda produtora, então ela está construindo renda. E aí você vai dizer, mas Magno, eu não sou a Ana Castela, nunca vou ter tanto dinheiro quanto ela tem. E aí que você se engana, porque essa é a mesma regra. Aliás, é muito mais importante a gente se atentar a essa regra quando tem menos do que quando tem mais. Porque quem tem mais oportunidade realmente de acumular riqueza. Então, se você ganha 3 mil, você tem que tentar fazer sobrar 100, 200 reais. Para que esse dinheiro não dependa do seu próximo salário. Para que esse dinheiro em algum momento comece a trabalhar por você. E à medida que você evoluir na sua vida, à medida que você for ganhando mais, você tem que ir aumentando mais ainda a sua quantidade de aportes mensais. A pergunta importante não tem que ser só quanto eu ganho, mas quanto do que eu ganho está virando meu patrimônio. E você não precisa ganhar como um milionário para acumular patrimônio. Você só precisa parar de gastar como se já fosse um. Por exemplo, pega os últimos 12 meses. Quanto do que você ganhou virou patrimônio? Eu não estou falando de conta de água, de luz, do consumo do mês, porque isso obviamente é tudo corriqueiro, faz parte realmente dos seus custos fixos, digamos assim. Estou dizendo aquilo que virou realmente patrimônio para você de longo prazo. Seja, sei lá,
uma reserva financeira em um CDB, LCA, LCI, seja um imóvel, carro também não é patrimônio, não dessa maneira, até uma previdência privada. Aí você pega e ganhou 60 mil no ano inteiro. E quanto sobrou? Se não sobrou nada, talvez o problema não seja só quanto você está ganhando, mas como você está gastando o que você ganha. Se você ganha muito e consome tudo, você não ficou rico, você ficou caro. E qual que é a grande lição? A primeira grande lição, falei que eram duas que a gente pode tirar. Não é que a Ana Castela é um gênio das finanças, ou que as celebridades estão sempre corretas. Não. É que você precisa aprender a transformar parte do que entra do seu dinheiro em patrimônio. Porque a carreira passa. Quem garante que amanhã ela ainda vai fazer tanto sucesso? O jogador de futebol se aposenta. A sua profissão pode ficar obsoleta pela IA, por qualquer coisa. Mas e aí? Aquilo que você construiu de patrimônio, isso fica. Renda é o que entra todo mês. Patrimônio é o que fica. E mais, você pode ganhar muito, como esses jogadores, artistas que a gente viu, e ficar pobre, e você pode ganhar pouco e ficar rico. E o objetivo não é exatamente ficar rico. O objetivo é chegar ao ponto onde você não precisa parecer nada para ninguém, onde você é. Você é uma pessoa que vive bem, que sabe cuidar das suas finanças. E tem uma segunda lição, que a Ana Castela também de certa maneira ensinou a gente e que praticamente ninguém fala. Antes de fazer sucesso, ela fazia odontologia. Ela largou, obviamente, essa faculdade por conta dos compromissos de, obviamente, a carreira dela de super sucesso. Mas sim, você, como eu, precisamos ter sempre um plano B. Uma maneira de poder fazer alguma coisa a mais quando tudo não der certo, ou simplesmente mesmo dando ali ter a tal da renda extra, alguma coisa assim, e essa é uma outra grande lição. Quem sabe até um dia ela não retoma essa carreira dela. Mas me diz aí, sendo sincero, não precisa ter vergonha, nem se sim, nem se não. Quanto você conseguiu guardar no último ano, no último mês? Pode ser pouco, pode ser muito, 150, ou nada, ou acabou com dívida. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para ser amanhã melhor do que a gente está sendo hoje. Deixa aí nos comentários se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, te distraiu, valeu. Deixa o like, compartilha com alguém, se inscreve no canal, obviamente, e até o próximo vídeo.